Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje trazemos para vocês mais uma vez o professor universitário, advogado, o meu querido amigo Gustavo Abraão dos Santos, que vai conversar conosco sobre essas questões que têm inquietado tanto nós aqui no Brasil por conta da pandemia, a crise financeira, o desemprego crescendo, a perspectiva de aumentar os postos de trabalho parece que cada vez está mais afastada. E como resolver isso? Então é para isso que nós convidamos o nosso querido amigo Gustavo, professor Gustavo, querido, que já está aqui nos ouvindo. Querido, um prazer, boa tarde, prazer enorme. Já era para ter voltado mais vezes, mas não deu certo, porque ele é muito ocupado, está sempre dando palestra, aula, fazendo live, já participei de live dele. É um dínamo, esse meu querido amigo, estudioso, está sempre estudando, sempre escrevendo artigos científicos para a revista dos tribunais. Então, hoje nós vamos falar sobre o direito econômico, né? Porque o direito econômico é realmente muito importante para um país, e a lei, a nova lei, né, professor Gustavo, da liberdade econômica. Professor, aí eu já vou jogar uma provocação aí em cima de você, hein? Liberdade econômica é possível com pessoas desempregadas, um desemprego beirando aí os 25%, porque tá certo, 14% são os desempregados, mas os que desistiram de procurar emprego não estão constando nesses 14%, nesses 14 milhões. Então nós já estamos aí com quase um quarto da população, um quarto não, mais de 10% da população desempregada, e outras que já desistiram de procurar emprego. Ah, mas emprego não tem, empreenda. Como é possível? Como é possível empreender num país de desempregados, professor? Primeiramente, agradeço o convite, participar mais uma vez aqui do programa Jovens Pensadores. E o tema de hoje, né, Rosilma, é um tema muito chocante, complexo em termos de avanço que o nosso país necessita e, ao mesmo tempo, um retrocesso que ele vive, né? Pensar que a economia ela faz parte do cotidiano de todas as pessoas, essa questão do desemprego, questão do empreendedorismo, né? Ao longo do dia, né, nós estamos aí sempre nos decidindo, né, com relação ao que vamos comprar, como vamos, né, passar o nosso próximo dia, o que vamos vestir, o que vamos estudar. Então, a economia ela é fundamental para a vida das pessoas físicas, para a vida das pessoas jurídicas, né? Tudo está ao redor da economia. E aí pensar nessa sua questão, né, realmente é o que nos aflige, né? Porque a atividade econômica no Brasil ela está concentrada, né, em termos aí de pesquisas, né, 90% em microempresa e empresa de pequeno porte, né? E também aí os MEIs. Então, algo em torno de 10% é que são empresas de grande porte. E isso é uma tendência, né, já há alguns anos, né, desde antes da pandemia. Então, o que nós estamos vendo é justamente o direito econômico, né, aqueles princípios da ordem econômica, né, que tratam justamente aí das questões que envolvem a valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, né, questões de dignidade para quem possa trabalhar, mas também com concorrência, né? Uma concorrência que seja necessária, né? Para que todos possamos buscar um lugar a empreender. Então, é este um grande dilema, porque o governo federal, o atual governo federal, estruturou, né, a liberdade econômica, o qual nós vamos comentar daqui a pouco, mas esses ideais liberais, né, eles entram em conflito com a questão dos ideais, né, dos direitos sociais, não os ideais, os direitos sociais. Então, os ideais liberais, eles entram em conflito com os direitos sociais lá previstos na Constituição Federal, no artigo 6º, que é o direito à educação, à saúde, né, todos aqueles direitos, né, à segurança, né, a direito à propriedade, porque esses direitos, né, é que vão surgir, emergir, melhor dizendo, né, de todas as atividades econômicas. Quando a atividade econômica não chega para
o trabalhador, quando ele não consegue empreender, porque a concorrência é enorme dentro do empreendedorismo, que ele se coloca a fazer, aí a renda não vem, e nós temos aí uma pesquisa recente, Rosilma, da Universidade Federal de Santa Catarina, 40 milhões já são empreendedores no Brasil. Esses são os dados mais recentes. Então, o Brasil aí, com 14 milhões e 800 mil desempregados e 40 milhões de empreendedores, isso reflete, né, nessa pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu tive contato essa semana, que muitos empreendedores são desempregados. E aí, como é que vai ser daqui para frente, né? Porque o poder de compra é o grande problema de quem está desempregado e de quem vai empreender, porque são pequenos negócios, não são volumosos. E aí essa pesquisa ela retrata que 48% desse número de empreendedores ganham menos de R$ 1.000. Então, por aí é o problema, porque se a maioria dos empreendedores, microempreendedores individuais, os MEIs, né, cerca de 20 milhões ganham R$ 1.000, e os desempregados com auxílio emergencial ganhando R$ 300, né, ou recebendo até valores menores, como é que fica o poder de compra? Então, essa é a realidade, né, da questão de oportunidade de trabalho e de empreendedorismo no Brasil. Pois é, e a pergunta que eu te faço, meu amigo, é o seguinte: o que adianta flexibilizar a legislação econômica se nós estamos com esse quadro, né, que você acabou de traçar tão detalhadamente? Desempregados, microempreendedores, mais de 40 milhões de empreendedores com renda anual, né, de R$ 1.000, ou renda mensal de R$ 1.000, daria 12 mil, né? Quer dizer, fica abaixo. Inclusive, a isenção do imposto de renda é 28 mil, muito abaixo da isenção do imposto de renda atual. Quer dizer, como é que fica? Adianta flexibilizar a legislação? Será que há um planejamento para realmente esses empreendedores, esses microempreendedores e esses desempregados que resolveram ser MEIs, que eles possam realmente ser incluídos nos programas de trabalho? Então, essa é uma pergunta que gera várias respostas, e as respostas são: muito difícil que todos consigam, porque se a gente começar a pensar que a maioria ganha R$ 1.000 por mês, né, que é um dado dessa pesquisa, né, R$ 1.000 por mês é menos que um salário mínimo. Então, o microempreendedor individual que está ganhando R$ 1.000 por mês, ele está ganhando menos que um salário mínimo. Então, isso faz com que os produtos não sejam vendidos. Então, isso é uma lei da oferta e da procura, né? Então, os produtos não são vendidos porque a renda é baixa. E aí, isso faz com que o preço se eleve. Então, nós temos a inflação nos serviços, nas mercadorias. E aí, o governo, o que ele vem estabelecendo? Desde 2017, né, com a flexibilização das normas trabalhistas, a reforma da CLT, né, dentro do governo anterior, né, do presidente Michel Temer. E aí, posteriormente, o atual governo ele vem na sequência dos ideais liberais. Ele estabeleceu aí duas legislações em 2019, uma legislação que é a Lei da Liberdade Econômica, né, a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, que é uma lei aí de 2019, a Lei 13.874, né, de 2019, e tem a outra lei que trata justamente do marco legal das agências reguladoras, que também são importantes, né, em termos de ideais liberais, porque são as agências reguladoras que fazem com que façam um controle, né, das atividades econômicas em vários setores da economia. E essa lei 13.848 é também de 2049, que é o marco legal das agências reguladoras. Só que essas duas legislações, elas ainda dependem de um decreto que foi realizado em 2020 e que vai entrar em vigor a partir de 1º de outubro desse ano, que é o que regulamenta justamente a liberdade econômica em conjunto com a questão das agências reguladoras. Então, as regras trabalhistas, elas foram sendo colocadas aí de um regime de exceção, né, porque as oportunidades de trabalho seletistas estão diminuindo com o aumento de PJs, né, pessoas jurídicas, contratação variada, desde ambulantes, prestadores de serviços,
de consultoria, prestadores de serviço de educação. Então, hoje, temos uma grande gama aí de pessoas sendo contratadas, pessoas jurídicas, e aí nós temos, em contrapartida, né, o regime de exceção, que é o ser o seletista. E isso nos traz, né, um problema, porque diante daquela primeira pergunta, a liberdade econômica não se torna eficiente, porque nós não temos um movimento, digamos assim, que seja sincronizado, né, com relação à renda, trabalho, família e empresas, porque são 4 agentes econômicos fundamentais, né? As empresas, o governo, as famílias e quem vai participar de tudo isso, que são justamente as prestadores de serviço e quem vai vender o produto no mercado. Então, é essa conjuntura que não está sincronizada, Rosilma, no momento. Pois é, e aí, antes de eu chamar o intervalo, vou deixar aqui a provocação e aí depois do intervalo a gente vai conversar, vou fazer mais 2 perguntas para você, mas aí eu deixo também mais essa provocação. A gente, desde que começou a pandemia, né, no início de 2020, nós estamos vendo aqui aquela mania que estamos vendo na mídia, os políticos discutindo, as pessoas, né, até nossos amigos discutindo o que é mais importante, a saúde ou a economia. Aquela história do isolamento social, e então ninguém pode parar de trabalhar porque as pessoas precisam comer. Claro que houve muitos trabalhadores que não pararam de trabalhar, né? Nós temos os profissionais de saúde, temos os próprios profissionais, os bancários, né, que estavam até pedindo prioridade na vacinação, os motoristas de ônibus, os portuários, atividades essenciais que não pararam de trabalhar. Isso nós vimos. Mas se colocou essa dicotomia que, no meu entendimento, é falsa, que a saúde e a economia, elas se contrapõem, né? Então eu vou jogar para você, você vai responder no segundo bloco. Será que realmente a saúde e a economia se contrapõem ou elas devem caminhar juntas? Porque caminhando juntas, sim, é possível estabelecer um planejamento mais amplo, mais profundo, com respeito à vida e com respeito também às necessidades econômicas, e aí passa também pela vacinação em massa, como a gente sabe, e aí então é possível sim que a população possa ter sua saúde preservada e a sua economia preservada também. Fica a provocação, estou chamando o intervalo rapidinho, nós voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora a bola está com o professor Gustavo Abrão dos Santos. A pergunta que eu lancei no primeiro bloco, a pergunta desafio para ele. E também quero saber, professor, com essa nova lei da liberdade econômica, qual é o papel das agências reguladoras? Realmente elas estão mais desburocratizadas ou elas continuam ainda dificultando a
forma e a maneira e a rapidez, a celeridade, porque disse que o Brasil é um dos países em que mais se demora para constituir uma empresa, né? E muitas taxas para recolher e etc. Então, realmente, as agências reguladoras, elas estão acompanhando a legislação? Há um planejamento sistemático para facilitar a vida dos empreendedores? Ou nós estamos realmente num país de desempregados empreendedores que realmente montam as suas MEIs, porque para montar MEI é um pouquinho mais fácil, né? Micro e pequena empresa já é um pouquinho mais complicado, mas como nós falamos no primeiro bloco, realmente foi apenas a lei e o sistema não acompanhou isso e ainda continua muito difícil empreender no Brasil. Verdade, Rosilma. A primeira pergunta, né, a questão que envolve aí a saúde, né, e o trabalho, são fundamentais que os dois andem juntos, né? Não dá para dizer que a saúde ela é mais importante que a economia, ou a economia é mais importante que a saúde, porque os dois direitos são fundamentais para que a gente possa evoluir como pessoas e seres humanos. Não dá para parar de estudar, então tem que achar uma forma remota, continuar estudando, trabalhando, como vem sendo realizado pela maioria das pessoas. Agora, a questão eu volto a frisar, né? A questão se o Brasil é um país de empreendedores e a maioria está trabalhando como empreendedor durante a pandemia, também nós temos aí um reflexo, porque a maioria não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem INSS, muitos microempreendedores individuais não estão recolhendo INSS. Então, vejam, nós estamos aí em uma situação que existe uma grande perda de ganho, porque os microempreendedores, eles não têm 13º, não têm férias, como é que eles vão comprar serviços de beleza, comprar serviços, produtos, né, que a indústria quer vender? Então, é nisso que os liberais, né, não pensaram. Se o Brasil vai ser um país que vai produzir, né, a economia através do setor, né, dos microempreendedores individuais, os MEs, os EPPs, empresas de pequeno porte, né, nós temos que pensar também, né, que isso não pode se concentrar como está se concentrando em grandes frentes de MEIs, né, de microempreendedores ganhando menos de R$1.000. E aí a saúde não tem como, né? A saúde do microempreendedor individual está sendo afetada, né? Porque ele trabalha e não consegue ganhar o que ele pretende ganhar, porque aí a gente volta àquele ciclo produtivo, né, na economia, no direito econômico, né? As pessoas elas não conseguem comprar, obviamente o microempreendedor não consegue vender também. Então isso é recorrente, né, na questão dos serviços e dos produtos no Brasil. E já seguindo para a segunda pergunta, né, a questão que envolve a liberdade econômica, ela, como eu mencionei no primeiro bloco, né, ela permite uma facilidade na abertura de negócios do Brasil, sim. Essa é a ideia da Lei da Liberdade Econômica de 2019, o decreto regulamentando 2020, né? Agora, o problema é justamente a regulação disso, né? Porque nós temos no Brasil diversas agências reguladoras, né? Nós temos aí, na verdade, 11 agências reguladoras, né, previstas lá na legislação específica, a Lei 9.986, né, de 2000, ela descreve lá 11 agências reguladoras no Brasil, sendo uma das mais famosas atualmente na mídia, que envolve a saúde, inclusive a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, mas também temos outras muito famosas, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Energia Elétrica, agora com a privatização, né. Então, mas o grande problema disso tudo é que essas agências reguladoras, elas, pela nova legislação da liberdade econômica, dentro do direito econômico, elas vão ter que estabelecer, né, um ato, né, que seja regulatório. E esse ato regulatório, né, que é um instrumento regulatório, ele só vai ter vigência a partir de 1º de outubro. E aí esse ato regulatório é justamente para que as atividades econômicas que sejam vinculadas às agências reguladoras sejam classificadas de baixo risco, médio risco, alto risco. Aí esse estudo é todo pormenorizado, né, então vai indicar essas categorias, porque se for de baixo risco, não vai precisar nem de alvará, como licença. Então, se for de médio ou alto risco, aí sim vai precisar de uma licença para poder estabelecer a sua atividade econômica. Então, é isso
que nós estamos vivendo, né? Aí as expectativas de que impulsione o direito econômico no sentido que as agências reguladoras possam, através desse ato instrumental, né, que a partir de 1º de outubro vai estar em vigência, possa dar subsídios a uma segurança jurídica a quem é baixo risco, quem é médio risco e quem é alto risco nas suas atividades econômicas a serem exercidas aí no Brasil. A análise de impacto regulatório, né, a nomenclatura é essa, né? As agências reguladoras, elas vão ter aí regulamentado a partir de 1º de outubro desse ano, justamente a possibilidade de fazer análise de impacto regulatório. Então, as atividades econômicas, né, elas vão passar por um processo, né, de uma análise de custo-benefício, de custo-efetividade, de análise de risco, como eu mencionei. Então, todas essas atividades econômicas visam justamente as agências reguladoras facilitar, alcançarem alvarás e licenças. Agora, se isso vai se tornar eficiente, aí só vamos saber o resultado disso a partir de outubro deste ano. Quando estiver funcionando. A pergunta que eu ia te fazer em relação a agências reguladoras é a seguinte, professor. Até por conta da história que nós temos visto, por conta das vacinas, né? A Agência Reguladora da Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? E até eu posso falar também da Agência Reguladora da ANS, que é a da saúde, que também regulamenta a história dos medicamentos. Nós notamos muitas vezes que algumas pessoas, não sei se de má fé ou não sei o motivo, põem a responsabilidade das coisas não funcionarem muito bem e tão celeremente como se quer, por conta da agência reguladora. A agência reguladora foi criada para ser independente, ela não pode ser atrelada ao governo, justamente porque ela é um órgão de regulação. Então, por exemplo, no caso da Anvisa, nós vimos aí essa briga das vacinas, né, em que os governantes, né, o Poder Executivo Federal, que era quem cabia a aquisição das vacinas, né, ou pelo menos a centralização, pôr a responsabilidade na Anvisa, que era quem cabia liberar as vacinas e dizer se as vacinas poderiam ser adquiridas e ser aplicadas na população. Então, a Anvisa era o grande bode expiatório porque estava demorando para liberar, enfim. Nós vimos isso. Nós vemos também na parte de medicamentos, a gente trabalha com isso, né? A ANS ser responsabilizada quando não libera algum remédio, um remédio, por exemplo, que ainda não é considerado aceito, né? Mas é o único remédio para uma determinada doença rara. Então, também se responsabiliza, demora, às vezes até o paciente acaba morrendo porque não foi autorizado. Ou então nós vemos, por exemplo, em outras áreas, nós temos a Agência Nacional das Águas, a ANA, a ANEEL, né, que é da energia elétrica, que também olha com muito rigor essa história da privatização da energia elétrica, das hidrelétricas. Então, eu pergunto ao professor, até que ponto isso aí é verdadeiro? Ou até que ponto realmente é necessário que haja agências independentes que não estejam atreladas ao governo que eu digo, o que está realmente no poder naquele momento, até que ponto é necessário haver uma agência independente do governo para a salvaguarda da população? Rosilma, a questão das agências reguladoras, né, já estamos aí há 21 anos, né, com essa questão já para ser uma solução e não é, né? A Agência Nacional, né, de Saúde, ela convive desde 1998 com um problema que são os planos de saúde, né? Então, com relação a preço, né, a preço de medicamento, com a liberação de medicamento, nós temos que ver hoje, né, que, infelizmente, né, as agências reguladoras elas estão ainda exercendo um papel que não é de eficiência, porque, como acabamos de ver recentemente, né, tivemos aí até vacina vencida, né? Então,
assim, porque a agência liberou, mas o problema é a logística também, porque a logística não ocorreu de forma correta, porque se alguém tomou vacina vencida, né, a agência reguladora, a Anvisa, ela fez o seu papel, mas na hora que vai distribuir, que vai depender das outras agências, né, não há um trabalho em sincronia. Mais uma vez surge a palavra sincronia e integração. Integração. Né? Então, a logística é fundamental para que haja integração, sincronia entre todos os órgãos públicos. E isso vale não só para a vacina, mas para todos os medicamentos, para todos os planos de saúde, né, esses problemas que a gente vê na relação de consumo, muito plano de saúde colocando práticas abusivas, não permitindo a operação ou algum procedimento que demanda carência, que não há carência, e viola a legislação própria, né, de instrumentalização aí normativa, né, portarias da própria agência reguladora, e isso vem acontecendo já há muitos anos, né? Então, Rosilma, isso nos traz um estado, né, assim, que não nos dá a eficiência, né, que a administração pública, né, todo mundo sabe, né, quem não sabe, quem está assistindo aqui o programa, sabe que a administração pública tem que ser eficiente. As agências reguladoras, né, são obviamente, né, para dar mais eficiência ainda às questões, né, de atividades que estão vinculadas a elas. Se a agência não consegue tornar eficiente isso, não vai ser a administração pública também que vai tornar. Então, isso transforma-se num grande problema de segurança jurídica, porque nunca teremos eficiência. Só teremos aí eficiência, consigo enxergar um pouco mais de eficiência, quando exatamente essa nova legislação aí proposta pelo governo federal, né, a questão que envolve aí, como eu mencionei, a nova lei do marco legal das agências reguladoras, essa regulamentação, ela passar a ter eficiência na classificação e dar, né, subsídio de resposta a quem queira investir no Brasil e consiga alvará e licença de forma correta e rápida, porque o alvará e a licença demorando, o investidor vai embora. Então, isso se transforma também num grande problema para o nosso país. Então, acredito que as expectativas é que melhorem a partir de outubro, com a vigência aí dessa nova legislação, com um decreto que regulamenta a lei de liberdade econômica e o marco legal das agências reguladoras, instituindo um melhor caminho aí para o direito econômico brasileiro. Professor, muito obrigada pela sua presença. Espero que volte mais vezes, sempre que tiver um assunto importante. Conversa com a gente, que a gente abre um espaço na agenda, e é sempre um prazer muito grande contar com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. É um professor que está sempre estudando, sempre atualizadíssimo com as leis que estão saindo aí, e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, o Jovens Pensadores e Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que é o canal que a gente comenta as notícias que andam por aí, porque tem muito fake news e a gente precisa estar sempre com leitura crítica das notícias também. Até lá!